E ele latiu tanto, 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 que no dia 1º de janeiro ele acordou rouco. Foi a primeira vez que eu vi um cachorro rouco. E aí, o que esses cachorros pequenos aprendem é que criança é o próprio Godzilla, eu não gosto de criança. Então não é que cachorros pequenos não gostem de criança, ou gatos não gostem de criança. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o meu cachorro e eu. Dia desses eu estava conversando com um casal e eles têm um cachorrinho por volta de uns 4 anos de idade. E é super comum as pessoas me perguntarem, falarem sobre o comportamento dos seus cachorros. E normalmente eles me perguntam assim com um certo tom de preocupação. E aí eu sempre, mesmo que não seja uma consulta, seja só curiosidade, eu sempre me preocupo, tomo esse cuidado de falar com as pessoas, a gente precisa ver o contexto. Então hoje eu queria falar com vocês sobre isso. Quando que o comportamento do meu gatinho, do meu cachorrinho, é um comportamento normal, por mais diferente que possa ser, ou quando já é um problema mesmo de comportamento e que precisa ser tratado. Sempre nas minhas aulas, né, porque além de veterinária, eu também sou professora de veterinária, eu sempre gosto de mostrar para os alunos um triângulo. Então esse triângulo é para mostrar que na base a gente tem aquela espécie. Então, o que é de comportamento que a gente pode classificar, considerar como um comportamento normal, típico daquela espécie? E aí a gente vai afunilando, afunilando, tem todas as características de estado de saúde, de contexto social, até chegar na ponta, que a ponta é o indivíduo, ou seja, o seu cachorro, o seu gatinho. E aí, essa ideia desse triângulo, ela é uma ideia de movimento, uma ideia fluida. Então, a gente, às vezes, tem que pensar na espécie, no comportamento típico daquela espécie, e aí a gente vai afunilando até chegar na ponta e, não, agora é o indivíduo, e vai nesse movimento, porque é sempre muito fluido. E aí, como tem alguns vídeos aqui no canal falando de doença, de problema de saúde, que obviamente vai afetar o comportamento, e aí a gente precisa analisar e tratar a doença em si, para depois pensar em analisar, em tratar alguma questão de comportamento. Hoje a gente não vai falar disso, a gente vai falar só de comportamento. Se você quiser dar uma olhadinha nesse vídeo, eu vou deixar aqui marcado, e aí se você tiver algum comportamento que você está desconfiando, deixa aqui nos comentários ou depois de ver o vídeo que eu vou deixar aqui marcado. E o que eu mais acho importante, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente sempre é a função. O impacto social, no caso dos humanos, tem um pouquinho mais de impacto social. No caso dos cães e dos gatos, a gente vai pensar um pouco mais em função, mas acaba sim também tendo o impacto social, porque vai afetar a vida como um todo desse paciente, né, desse bichinho de estimação, e também da família. Ou porque a família não quer mais esse bichinho, ou porque a família insiste em querer, mas obviamente que ela está sofrendo, né? A gente está vendo aí, recentemente essa semana, teve o gatinho Thor. Eu não vou me estender sobre ele porque ele não é meu paciente, eu não tenho informações sobre ele. Mas a gente vê que tem uma preocupação real da família em querer ajudar, mas que até agora não foi possível. Inclusive, teve uma das reportagens que a responsável comentou que do jeito que estava, ela realmente já tinha tentado várias alternativas e sem nenhuma solução real, ela está considerando em se desfazer do Tom. Então, quando a gente pensa assim, é só um comportamento diferente que o meu bichinho tem, porque é uma característica daquele indivíduo, ou é um problema mesmo comportamental que precisa ser analisado e tratado, o impacto social, ele é o primeiro que a gente vê. Então, todos nós temos algum comportamento que é esquisito, que é diferente, que as outras pessoas sempre vão comentar sobre esse comportamento. Aí eu pergunto para você, todos esses seus comportamentos, ou só um que seja, que são diferentes, você vai tratar esse comportamento?
Se não tem nenhum impacto social na sua vida, você continua com os seus amigos, com a sua família, você não tem nenhum impacto no seu trabalho, na sua escola. Então, realmente não é algo que mereça que você gaste tempo e energia resolvendo uma coisa que é só uma característica, não é um problema. E aí, nesse caso do cachorrinho que eu falei para vocês no começo, né, o casal chegou para mim e falou que ele corria atrás de criança, ele não era muito fã de criança. Era um cachorro pequenininho e eles não viviam com criança. Então, nesse contexto, isso não é um problema. E ele nunca chegou a machucar. Então, de novo, a gente vai vendo o contexto daquele animal. Ele não convive com criança. É só quando ele está na praça, e na praça ele está sempre com coleira. Então, o que os responsáveis precisam fazer? Ao perceber que uma criança está se aproximando, mudar de rota, porque realmente não é algo que o cachorro se incomode, que cause algum desconforto muito grande, que ele fique muito irritado ou muito apreensivo. Então, não tem muito o que se fazer em relação a isso, porque... E aí, eu perguntei para descartar de vez, mas é óbvio, cachorro pequeno... A grande maioria vai ter um momento ali, quando ele é filhotinho, que as pessoas acham bonitinho, coloca cachorrinho pequenininho, com criancinha pequenininha, e aí uma criança é estabanada, ela vai querer brincar achando que é um boneco, e na verdade não é um boneco, aí ou puxa a orelha, puxa o cabelo, puxa o rabo, ou coloca no colo e cai, e aí o que esses cachorros pequenos aprendem é que criança é o próprio Godzilla. Eu não gosto de criança. Então não é que cachorros pequenos não gostem de criança ou gatos não gostem de criança. Mas normalmente a gente vê esse histórico acontecendo. Então aí vale um pequeno puxão de orelha para os adultos dessa situação. Nunca deixem criança e animal sem supervisão. Vai ser ruim para um dos dois lados e na maioria das vezes a gente vê que é ruim para os dois lados. Tirando essa característica, né, que ele aprendeu, esse aprendizado de evitar criança, de não morrer de amores por criança, ele não tinha mais nenhuma outra questão que, nossa, que problema. Talvez um correr atrás de pomba, o que eu não recomendo, mas isso fica para um outro vídeo, mas também é uma coisa controlável, é um comportamento absolutamente controlável. E aí a gente, além desse impacto social, desse contexto social que a gente precisa ver, aí a gente chega num próximo ponto, que é a intensidade. Então a intensidade como aquele indivíduo, cachorro, gato, você apresenta aquela característica, isso sim também vai demonstrar para a gente que vai separar um comportamento normal, por mais diferente que seja, de um problema de comportamento que aí precisa de um tratamento, de um acompanhamento mais de perto. Então, se toda vez que aparece uma criança no mundo, esse cachorro apresenta uma reação muito intensa, de ficar latindo, rosnando, de querer partir para cima, ou o contrário, de ficar com medo, de começar a tremer, de querer se afastar muito, puxando a coleira, isso aí é muito intenso, então a gente precisa avaliar. Nesse caso, quando é muito intenso, então eu tenho um estímulo e a reação é muito maior do que o estímulo normalmente causaria para os outros indivíduos da mesma espécie, aí a gente realmente precisa avaliar. Porque isso vai ter um impacto funcional da saúde como um todo. Então esse indivíduo, ele começa a ficar muito limitado, porque toda vez que aparecer um estímulo daquele parecido ou associado, então ele começa a criar uma bola de neve de medo na cabeça dele, de desconforto, né, na cabeça dele. E aí leva também as pessoas da família terem uma mudança de comportamento. Elas também. Então é muito comum as pessoas falarem: nossa, eu vou sair de casa, eu já saio nervosa. E aí, de novo, essa intensidade já está tendo impacto social nesse indivíduo. Então a gente, pelo bem do paciente e pelo bem da família, a gente precisa analisar e aí diferencia o que é normal
do que é um problema de comportamento. E aí a gente vai para outro ponto, porque se é tão intenso assim, se é desproporcional ao que está acontecendo, é muito provável que a frequência também seja alterada. Então não é uma vez ou outra. Eu vou contar, por exemplo, o caso de um cachorro. Eu tinha um Springer Spaniel, que é um Cocker Spaniel grande comparado com o Cocker Spaniel. É um cachorro de tamanho médio. E ele latia normalmente, não era nem muito nem pouco. A gente morava numa região que todo mundo tem cachorro, então é normal ter latido de cachorro para avisar que uma moto está passando, para eles se comunicarem, é super normal isso. Então ele latia dentro do que se espera que um cachorro de casa lata. Mas teve um Réveillon que foi uma festa muito perto da nossa casa, muito perto mesmo, era tipo a terceira casa da nossa casa. E eles fizeram uma baita de uma festa, com todos os fogos barulhentos que existem na face da terra. E aí era tão próximo que o meu cachorro, mesmo acostumado a sons de fogos, nesse momento ele ficou muito incomodado. E ele latiu tanto, que no dia 1º de janeiro ele acordou rouco. Foi a primeira vez que eu vi um cachorro rouco. Então ele latia com uma rouquidão. Isso eu ainda estava na faculdade, né? 2006, alguma coisa assim, faz muito tempo. Aí agora eu te pergunto, para você pensar com seus bichinhos, esse cachorro que teve um momento, uma frequência, que foi inclusive bem proporcional ao estímulo, isso é um problema? Não, foi só uma resposta proporcional ao que estava acontecendo. Então eu nunca tive problema de comportamento de latido excessivo com esse cachorro e depois não voltei a ter esse tipo de problema. Agora, se o seu animalzinho, ele vocaliza, no caso dos gatos, aí obviamente não é latir, vai ser miado. Se é muito frequente, e lembrando, pra gente, ser humano, falar pelos cotovelos também não é normal. Então, pessoas que falam pelo cotovelo, existem muitas, mas tem uma hora que, os ouvidos das pessoas precisam desligar, então essas pessoas precisam ter um certo simancol. E não é nada natural para cachorro e para gato ficar vocalizando o tempo todo. Eles não estão conversando como a gente. Então as vocalizações, elas são pontuais. E aí isso vai para um outro vídeo, é só para a gente pensar mesmo na intensidade. Independente da situação que está acontecendo, se for muito frequente e muito intenso, aí já não é mais uma característica diferente, e sim um problema. Esse meu cachorro que eu citei, ele, se fosse humano, certamente ele seria um falador. Ele falaria pelo cotovelo, no caso ele latia pelos cotovelos. Ele gostava de vocalizar, mas não era nem um latido alto, não era frequente. Quando a gente falava tá bom, ele parava também. Era engraçado, ele tinha uma capacidade de perceber muito o comportamento da gente, o comportamento dos humanos, e era quase como se ele estivesse mimetizando uma conversa. Era muito engraçado perceber isso. Mas era isso, era um latido baixo, e quando a gente pedia para ele parar, ele também parava. Mas era engraçado perceber que ele era um falador. Eu tinha falado do contexto social, mas é óbvio, Eu aqui morando na Hungria e falando com vocês aí no Brasil, a gente sempre precisa lembrar que existe sim uma diferença cultural. Tem um estudo que foi feito aqui junto com um grupo de estudo lá na Áustria, que são países vizinhos, são países pequenos, que têm uma certa semelhança cultural, apesar de terem uma origem diferente, mas têm certas semelhanças. E eles viram que eles usaram só Border Collie, Então o Border Collie húngaro é diferente do Border Collie austríaco. Por quê? Bom, provavelmente tem um fator cultural. As pessoas têm uma expectativa em relação àquela raça, aquele cachorro, aquela espécie, e aí elas vão tratar de uma forma diferente aquele animal. Como que vai tratar de uma maneira diferente? O que eu acho interessante para uma outra pessoa não é tão interessante assim. Então tem gente que ama cachorro que sai correndo atrás de pomba. Então quando acontecer,
ela vai amar, ela vai incentivar, ela vai falar isso mesmo. Provavelmente quando o cachorro voltar vai fazer carinho, vai dar algum petisco, e aí o cachorro aprende que isso é legal. Os meus cachorros não fazem isso porque eu não concordo com isso, eu não gosto disso. Esse exemplo que eu dei foi um exemplo muito mais pessoal do que cultural, mas foi só para mostrar para vocês que, sim, além do contexto social, a gente sempre precisa lembrar do contexto cultural. No Brasil, a gente tem as diferenças de região. Não são tão gritantes assim, mas a gente já percebe. O que mais acontece de diferente no Brasil é a diferença entre capital e cidade do interior. No interior, no litoral, enfim. As pessoas na capital, elas tendem a ser um pouco mais... elas acompanham, querem que o animal acompanhe mais no seu dia a dia. E isso requer um treinamento, um ensinamento. O cachorro precisa se acostumar, precisa obedecer às regras sociais de, sei lá, ir num bar, num bar não é o melhor, né, gente? Eu tô falando num café, num restaurante. Esse cachorro vai ter que ficar sentadinho, quietinho, não vai poder ficar pulando na mesa, pelo amor de Deus. Enquanto que no interior as pessoas ainda têm a cultura de cachorro é no quintal, gato é solto, a gente não tem uma proximidade tão grande. Obviamente que a gente tem variações, eu estou falando aqui de um comportamento mais geral. E o último ponto que eu queria conversar com vocês, para tirar essa grande nuvem de ai meu Deus, meu cachorro ele tem um comportamento normal dentro do que se considera saudável, ou esse comportamento já é um problema que eu preciso tratar. Pelo bem do meu bichinho, pelo meu bem também. Se essa mudança de comportamento foi repentina, foi pontual. Que nem eu falei para vocês, o meu cachorro, esse cachorro que eu citei esse exemplo, ele já gostava de latir um pouco, mas no contexto lá da casa onde a gente morava, não era um problema. Ele latiu muito ao ponto de ficar rouco em apenas uma vez. Tá bom, então isso foi repentino, mas no dia seguinte já tinha voltado ao normal, apesar dele ter levado um tempinho para voltar a não ter mais a rouquidão. Mas existem pacientes que ele tá de um jeito, independente da idade, mas óbvio que as pessoas prestam mais atenção quando já tem aí, sei lá, por volta dos seus 7, 8 anos de idade para frente. E aí, se o seu cachorro era de um jeito, o seu gatinho era de um jeito, e ele agora mudou, isso num processo de, não literalmente do dia para a noite, mas uma semana, uns 2 meses, aí também é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, porque aí nesse caso existe uma chance muito grande de ter um problema de saúde. Então ele está com alguma doença, algum probleminha interno no corpo, e aí obviamente que ele está comunicando, avisando que ele está com dor, por exemplo, ou ele muda mesmo, ele começa a se isolar mais, ou ele começa a ficar agressivo, ou ele começa a vocalizar, enfim, qualquer comportamento que você percebe que, não, peraí, agora realmente ele não era assim, por que ele está assim agora? Aí, de fato, a gente precisa correr para o médico, além, obviamente, né, das visitas que a gente tem de pelo menos uma vez por ano. Quando é mais velhinho, aí já a gente pede para ser pelo menos 2 vezes por ano, mas a gente não pode ficar esperando até a próxima consulta, porque aí já pode ser tarde demais. Mas é isso, o vídeo de hoje era para a gente tirar um pouco dessa carga de culpa e mesmo de excesso de preocupação. Quando a gente assume ter um bichinho, independente de que bicho seja esse, a gente precisa ter a responsabilidade de estudar, de pesquisar quem é aquele bichinho. Lembra que eu falei para vocês da pirâmide? Então, eu tenho que saber ali aquela base, eu tenho que saber o que esperar de um comportamento normal. Para mim e para muita gente, essa frase talvez seja estranhíssima. Eu tenho cachorro desde os 6 anos de idade, eu amo cachorro. Eu sei o que é natural para um cachorro. E além do mais, eu estudo o comportamento de cachorro há muitas décadas. Só de médica veterinária comportamentalista, eu já estou nessa desde 2007. O meu primeiro estágio em comportamento foi em 2004. 20 anos, literalmente agora em agosto. Então,
eu estou estudando, não só eu gosto, eu tenho, mas também eu estou estudando. Mas tem gente que já adulto resolve ter pela primeira vez um cachorro. Tudo bem. Aí a gente estuda sobre esse bichinho, a gente lê, a gente vai ao veterinário, a gente pergunta para outro veterinário caso a gente não esteja satisfeito com a resposta, foi muito superficial. E sabendo do comportamento normal daquela espécie, do que é esperado para aquela espécie, e tendo esse olhar mais próximo daquele bichinho que eu trouxe para o meu lar, que agora faz parte da minha família, eu vou aprendendo as esquisitices deles, as manias, e aí eu vejo, tá normal, tá afetando a vida dele, tá afetando a minha vida, tá muito frequente, muito intenso, já tá atrapalhando o funcionamento da família, dele dentro da família, foi de uma hora para outra, aí sim a gente acende a luzinha vermelha e vai para um especialista para a gente poder investigar se isso precisa ser tratado e como que isso pode ser tratado. E é isso. Beijo. Se você gostou desse conteúdo, lembra de se inscrever, de dar um like, de comentar, de compartilhar. E aí fazer tudo isso que no YouTube a gente sempre tem que pedir porque a gente acaba esquecendo. A gente às vezes só lembra quando ouve. E se você quiser, deixa aqui nos comentários o que você está vendo de diferente no seu bichinho. E aí a gente vai conversando, não para dar diagnóstico, mas para a gente já ir abrindo um pouco mais a mente e não ficar tão com cagação de regra e ficar com medo e evitar uma coisa que pode ser extremamente simples, que é o tratamento de comportamento, caso o seu bichinho precise de um tratamento comportamental. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.